Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 28 de agosto, a lição 9, ela tem como título Deveres terrenos e resultados celestiais. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 12, do versículos 13 até 27. E aqui Marcos faz uma narrativa nos mostrando que a nossa vida cristã, ela não nos isenta dos nossos deveres, das nossas obrigações com os governantes terrenos, os governantes desse mundo, de nós pagarmos impostos que nós devemos. Isso só faz nós tornarmos cada vez mais assim honestos, né? Quando nós exercemos essa cidadania, colocando em dia os impostos que nós temos que pagar. E isto é um testemunho para as demais pessoas que estão ao nosso redor, porque assim cada vez mais nós vamos levando pessoas aos pés de Cristo para elas buscarem salvação, e tudo isso através da nossa transparência nesse mundo. E a lição que Marcos fala aqui, que Jesus ele foi questionado assim por líderes fariseus que estavam querendo apanhar Jesus assim em algo que pudesse usar para condená-lo, se acaso ele tivesse devendo impostos, né? E eles fazem uma pergunta para Jesus, os fariseus, se eles deveriam pagar ou não impostos e tributos para César, né, que era o imperador romano na época. Cristo, então, pediu uma moeda para eles deram a moeda para Jesus, e Cristo aponta para a moeda, no perfil do imperador gravada naquela moeda: de quem é esta efígie que está nesta moeda? Jesus perguntou para os líderes judeus. E eles responderam: César. Aí Jesus diz: muito bem, dissestes o bem. Então, dai a César o que é de César. Ou seja, Jesus mencionando que se nós devemos impostos para o governo, nós devemos pagar e devolver realmente esses impostos que é devido realmente para a nação. E o que a gente vê na lição de hoje é que esses líderes judeus, eles tentaram apanhar Jesus assim em uma falha grave para poder condená-lo, né, ali naquele momento. E aí eles pegaram e enviaram assim, alguns fariseus e alguns herodianos para justamente fazer essa pergunta para o Mestre Jesus. Os fariseus eles eram bastante assim, religiosos, nacionalistas, né, que se opunham ao domínio romano sobre o povo judeu. E é provável, né, que os herodianos, né, fossem um grupo político judaico que frequentava lá o templo, a sinagoga, e que eles aprovavam a boa vontade do imperador Herodes, né? O que é chamado de o Grande, né? E também de seus sucessores relacionados a Roma. E esses dois grupos que frequentavam o templo, eles se uniram, né? Se juntaram e tentaram colocar Jesus à prova, né? Para poder incriminar Jesus. Porque eles chegando, eles disseram, que está lá em Marcos capítulo 12, versículos 13 e 14. Olha o que eles disseram que está nas escrituras: Mestre,
sabemos que é verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Aí eles fazem uma pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Que está lá em Marcos capítulo 12, versículos 13 até 14. Jesus sempre deu-nos um exemplo, né? Onde nós devemos ser bons cidadãos, né? Que onde nós devemos pagar nossos impostos. E nas Sagradas Escrituras tem várias passagens que mostram isso. Porque anterior a este caso, né, de que os líderes da sinagoga fazem essa pergunta para Jesus, bem antes, Pedro avisa a Jesus que para entrar lá em Cafarnaum, bem antes disso, que eles cobravam 2 dracmas, né, dos visitantes. E Jesus diz a Pedro: mas para que não os escandalizemos, Pedro, vai ao mar, lança o anzol, tira o peixe, abre-lhe a boca, e encontrarás 2 dracmas. Ou seja, 1 dracma para Pedro pagar esse imposto para entrar em Cafarnaum, e 1 para Jesus. E isso está ali em Mateus 17, 25. E assim, eles pagaram os impostos devidos, né, para o governo. E Jesus aconselha-nos, a todos nós, a que nós paguemos impostos aqui, né? Está lá em Marcos 12, 13 e 14. E ele dá a resposta aos fariseus do templo, e porque Jesus percebe bem a hipocrisia desses líderes judaicos, e que Jesus responde: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu a veja. E eles trouxeram para Jesus. Pergunto-lhes: de quem é essa efígie, essa inscrição? E eles responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele, que está lá em Marcos capítulo 12, versículos 15 até 17. E assim, todos os cristãos devem pagar seus impostos de boa vontade, fazer o dever de um bom cidadão. A Bíblia em Romanos capítulo 13, versículos 5 a 7, nos diz: pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributa, tributa. A quem imposta. A quem temor. A quem honra. E assim nós devemos pagar impostos regularmente, né? Jesus está dizendo isso perfeitamente. A resposta que Jesus dá aos fariseus e herodianos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é a conduta que nós devemos levar nesse mundo. E também dentro da nossa igreja, onde nós devemos devolver os dízimos. Dai a Deus o que é de Deus, porque Ele, Deus, Ele é dono, Ele é criador e mantenedor do universo. E essa resposta fez com que Jesus escapasse dessa armadilha feita pelos líderes judeus lá da sinagoga. E isso apresenta a todos nós cristãos de nossa responsabilidade, de nossas obrigações com os governantes desse mundo, de nós
pagarmos os impostos. E Jesus declarou que estava vivendo debaixo do poder romano e que o cristão deve prestar o apoio que exige, mesmo que não estivesse em oposição a um dever mais elevado que é Deus. Mas embora estejamos pacificamente sujeitos à lei da terra, à lei desse mundo, devemos ser primeiramente leais a Deus, observando seus estatutos e mandamentos. Na sequência, houve outra controvérsia de Jesus com os saduceus, que era os saduceus eram um grupo formado por sacerdotes que eles aceitavam somente o Pentateuco, ou seja, os 5 livros escritos por Moisés, e eles não acreditavam na ressurreição. E naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição. E diante de Jesus, eles criaram assim, uma história, assim, uma fantasia a respeito, assim, contaram uma história assim bonita, Eles contaram a história de uma jovem mulher que se casou 7 vezes. E os saduceus queriam saber de Jesus se na ressurreição, ou seja, na segunda vinda de Cristo, se essa mulher mencionada seria esposa dos 7 homens, ou esposa de um só marido. Jesus foi firme, enfático, ao dizer aos saduceus que eles não conheciam as Sagradas Escrituras e por isso estavam confusos, imaginando coisas que não existirão na ressurreição. Jesus disse que no céu não há união entre um homem e uma mulher e não haverá casamentos, e que as pessoas serão como anjos. E Jesus evidenciou claramente o poder de Deus para ressuscitar pessoas. E por isso disse que era de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que já estavam mortos, mas que ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. E assim os saduceus ficaram assim pasmos, e foram reduzidos ao silêncio pelas belas palavras de Cristo, que até não puderam falar nada a Jesus, ficaram mudos. Nenhuma palavra foi proferida por eles, de que pudesse assim aproveitar naquele momento, no mínimo que fosse para a condenação. E os adversários saduceus de Jesus não haviam conseguido nada com suas perguntas, senão o desprezo do povo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, que essas pequenas dúvidas que os saduceus tinham, às vezes mesmo por hipocrisia, elas estão bem explícitas nas Sagradas Escrituras. Porque quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor sinceramente, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, ele começa a mostrar para você, você começa a ser uma pessoa sábia. E não é só isso, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E na grande volta de Jesus que se aproxima, porque ele deu sinais lá em Mateus 24 de quando ele voltaria, e está se aproximando esse dia, Jesus, levará você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais, um lugar de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições e mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de ver Jesus assim face a face e conversar com ele e abraçá-lo.
Você já imaginou isso? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.